Olá, boa noite. A proposta dessa live é a gente bater um papinho, a gente fazer umas reflexões que acho que podem trazer algum tipo de valor para nossa vida. Eu vou começar a fazer algumas lives sempre às terças e quintas, nesse horário das 22 horas. Bom, e aí de repente você pode estar se perguntando, nossa, mas por que 22 horas, né? Todo mundo faz às 19, faz às 20, faz às 18. Então, é porque eu tenho 2 filhos, 2 pequenininhos, e esse é o horário que eles já estão na cama. E aí se torna possível entrar e falar e expor um pouquinho das leituras que eu tenho feito e interagir um pouquinho também com as pessoas que me seguem aqui no Instagram. Então, por isso o nosso encontro é às 22 horas. E o que eu tenho feito aqui com o meu Instagram? Já falei em outra oportunidade, mas se você está passando por aqui pela primeira vez, está me vendo aqui nessa live, ou você vai assistir esse vídeo depois, eu resolvi fazer do meu Instagram um instrumento para o meu desenvolvimento pessoal, para desenvolver mesmo, falar um pouco das coisas que eu tenho aprendido na minha vivência, no meu dia a dia. Então, quando eu falo, quando eu explico, quando eu conto para você o que eu sei, eu aprendo um pouco mais. É isso que eu coloquei até escrito lá na minha bio. Quando eu te conto o que eu sei, eu aprendo ainda mais. Então, é isso que eu tenho feito com o meu Instagram. Tenho colocado aqui algumas coisas que mexem com a minha vida, que mudam meu pensamento todos os dias. E aí eu resolvi então fazer toda terça e toda quinta, às 22 horas, esse encontro para a gente poder falar sobre dicas, sobre insights e leituras, para a gente, quem sabe, ir melhorando a nossa vida, né? E é muito bom ter gente aqui me acompanhando, gente querida, gente que está aqui entre os meus seguidores, amigos, e que você possa fazer comentários se você se sentir à vontade, sentir vontade de fazer isso, para você compartilhar também ponto de vista sobre aquilo que eu vou falar, sobre aquilo que eu vou trazer aqui na live. E isso com certeza vai enriquecer os nossos encontros aqui, tá? Todas as terças e quintas, então vocês estão convidados. Eu dei um nomezinho assim para esse, digamos assim, para esse quadro, né? Para esses encontros, que vai se chamar Reflexões do Agora. Por quê? Eu tenho lido um livro que se chama O Poder do Agora, então eu meio que extraí essa inspiração, digamos assim, do título do livro, mas uma das lições que eu tenho aprendido com esse livro é que o tempo mais importante que a gente vive na nossa vida é o agora. O passado a gente não consegue mais mudar, o futuro a gente não tem como mexer diretamente nele, a gente pode até fazer algumas escolhas que possibilitem a gente ter um futuro melhor, mas ainda é uma coisa que a gente ainda não está visualizando, é incerto, ainda mais em tempos de pandemia, né, gente? Que a gente pensa que é uma coisa, que ia ser uma coisa e de repente, puf, cancelou tudo, né? Então a gente sabe que futuro agora, a gente cada vez mais aprende que é uma coisa que tá lá na frente. Então a gente tem que lidar com agora. Então se ontem você fez alguma coisa que não foi legal, se hoje de manhã o seu rendimento não foi bom, se hoje à tarde você cometeu alguma coisa e você se sentiu mal por isso, é hora de você se liberar, porque na verdade o único momento que importa é o agora. É esse momento que a gente está aqui e que a gente consegue então agir sobre ele. Essa é a grande lição desse livro. Quando a gente se volta para o agora, a gente diminui algumas tensões da nossa vida. A gente deixa de ficar se lamentando por aquilo que passou, né? Muitas pessoas contraem depressão por conta disso, né? Não contraem, mas desenvolvem uma depressão por conta de coisas do passado, revivendo algumas coisas que aconteceram. E vale lembrar que depressão realmente é uma doença que exige todo o cuidado e atenção. E muita gente acaba entrando em ansiedade porque projeta muito, pensa muito no que ainda vai acontecer e quer ter o controle do que vai acontecer e não consegue, né? Então, isso gera ansiedade, gera uma série de transtornos, somatiza, vira doença. Então, o momento que a gente tem que viver é o agora, é o presente. Quando a gente vive no agora, a gente diminui essas tensões, essas possibilidades da gente incorrer nesses probleminhas aí, né? Esses problemões também. Bom, hoje
especificamente, eu quero falar sobre um trecho mesmo do livro, do Poder do Agora. Vão ter dias em que eu não vou necessariamente falar sobre o livro. Alguns dias a gente vai falar aleatório outros assuntos. Eu entendo que a vida é um aprendizado diário, né? Tem uma amiga que outro dia falou pra mim assim, nossa, mas você adora filosofar, né? E eu adoro filosofar, gente, assim, eu gosto de tirar lições de todas as coisas. Então, isso é muito bom pra mim, isso me ajuda, isso me faz crescer. E às vezes, quando eu compartilho, eu encontro pessoas que gostam de participar dessa vibe filosófica minha. Então, pode ser que você se identifique com algumas dessas coisas que eu vou falar aqui nesses encontros. Hoje, falando sobre o poder do agora, eu tava pensando, né? Eu mudei para São Paulo tem 7 meses. Olha, fiz ontem 7 meses aqui em São Paulo. Vim para cá para vivenciar novas experiências. Minha amiga Jay tá aqui ao vivo e tá dizendo que ela se identifica com as minhas filosofias. Realmente, a Jay, eu chamo ela e ela sempre ela escuta as minhas filosofias, assim. É bom você ter um amigo para filosofar, tá, gente? Eu tenho, é a Jay. Bom, então voltando aqui, tem 7 meses que eu tô morando aqui em São Paulo, me mudei para cá por questões muito particulares. Não foi mudança por trabalho, não foi mudança por nada assim externos, mas eu queria viver uma outra experiência. Ano passado eu tive aqui em São Paulo, em fevereiro, eu fiz um curso que era um curso muito desejado por mim, era uma coisa que era meio que uma aspiração, não ia dizer um sonho, assim, mas era uma aspiração. Eu queria fazer um treinamento, um curso de trainer, né, de treinadora. E aí eu vim e fiz, e eu senti a vontade de me mudar para São Paulo, de vivenciar esse ambiente. E eu tenho amigas muito queridas aqui, eu queria estar mais próxima dessas pessoas, então eu vim. Felipe comprou a minha ideia, queria também viver novas aventuras, a gente queria ter um outro padrão, experimentar outras coisas, a gente veio para cá. E, bom, nesse tempo que eu tô aqui em São Paulo, o que eu acho muito interessante das pessoas que nós encontramos pelo caminho é que nós fomos muito bem acolhidos por pessoas totalmente desconhecidas. A gente tem 2 pessoas aqui que são conhecidas nossas, eu tenho 2 amigas aqui que nos acolheram, nos ajudaram demais em muitas coisas, estiveram ao nosso lado e estão em todos os momentos. Mas assim, o que me chamou muito a atenção é que a gente conseguiu encontrar parceria em pessoas desconhecidas, totalmente desconhecidas. Hoje a minha filha, a Clara, ela faz terapia aqui, terapia com a fonoaudióloga, né? Ela faz um tratamento com a fonoaudióloga e eu, assim, encontrei uma profissional maravilhosa, que é a Paula. Eu depois vou até fazer uns stories lá para deixar o @ da clínica da Paula. Ela é uma profissional assim maravilhosa, que trabalha realmente com coração, que acolheu a situação da Clarinha. A Clarinha já estava com 5 anos e não estava desenvolvendo muito bem a fala, já falava, mas pouca gente entendia o que ela dizia. E aí surgiu a preocupação de procurar essa profissional e a gente achou assim, por uma indicação, uma amiga viu um telefone de uma clínica, ela tinha uma amiga que trabalhava nessa clínica e eu liguei e aí eu fui conhecer a Paula. E ela nos acolheu, assim, e ela trata a Clarinha com tanto carinho, assim, com tanta dedicação, e eu vejo que ela é uma profissional excelente. Então a gente encontrou, por exemplo, essa pessoa no nosso caminho, né? E depois eu fui matricular meus filhos na escola. E aqui no bairro que a gente está é muito bom porque a gente tem muita escola na Redondeza. Se eu pudesse, eu fiz uma lista para fazer orçamento e eu consegui encontrar assim, umas 10 escolas no raio aqui que dê para ir andando, sabe? É uns 10 minutos daqui. E bem no finalzinho da nossa rua a gente tem também uma escola que é onde eu matriculei os meus filhos. E assim, a gente que trabalha com venda, com atendimento, a gente sabe que você tratar bem o cliente é um diferencial.
Mas eu também sei, como carioca, como pessoa que viveu a vida toda no Rio, que nem sempre o pagar pelo serviço garante um bom atendimento. Então, assim, além da Paula, que eu falei aqui, dessa profissional maravilhosa, a Paula e a Juliana trabalham juntas, que são as fonoaudiólogas que atendem a Clarinha. Eu encontrei profissionais maravilhosos também na escola que eu matriculei meus filhos. E são pessoas, assim, que realmente se dispuseram a nos ajudar, dispuseram a entender até questões financeiras nossas, algumas limitações, porque a gente fez uma mudança muito grande, né, pra cá. E, nossa, a gente teve muitos gastos, né? E quando a gente chegou aqui, a gente encontrou essas pessoas totalmente desconhecidas, que tem nada a ver com a nossa vida, mas que se conectaram e nos ajudaram, de certa forma. E eu comecei a refletir sobre a minha vida e pensar e lembrar que em vários momentos da minha vida, em vários lugares que eu fui e locais que eu frequentei, eu sempre encontrei pessoas que me serviram de coração. Sempre. É claro que em alguns momentos, às vezes, eu encontro profissionais que não estão muito satisfeitos, e aí não é nada pessoal, não é nada contra mim, mas a pessoa não está satisfeita. Mas a gente sempre, eu e Felipe, né, meu esposo, a gente sempre deu essa sorte de ir a lugares, de trabalhar para pessoas que nos acolheram, né? Hoje eu trabalho para um instituto. A Catarina estava ao vivo aqui, não sei se ela ainda está aqui comigo. Ela, o Rodrigo, eles me acolheram. A gente primeiro criou uma amizade, depois a gente fez uma relação de trabalho. A Jay tá aqui, que é uma amiga também que eu conheci no trabalho. Deus sempre colocou no meu caminho e do meu esposo pessoas maravilhosas que estavam dispostas a nos oferecer muito mais do que o dinheiro pode pagar. E eu fiquei pensando, nossa, que sorte, né? Comecei a pensar. E aí eu cheguei à conclusão também de que a gente, né, eu e o Felipe, a gente sempre procurou se conectar às pessoas e servir as pessoas de coração. A gente sempre trabalhou com pessoas que a gente admira, com pessoas que a gente gosta, com pessoas que a gente tem relacionamento de alguma forma. Felipe presta serviço para 2 empresas há quase 10 anos. E até a dona da empresa já esteve com a gente, já conversou com a gente, me mandou flores quando eu ganhei meus filhos, né? Quando meu filho nasceu. Então, assim, a gente tem essa sorte de encontrar essas pessoas no nosso caminho. E eu fiquei pensando, por que é assim, sabe? Eu cheguei à conclusão, gente, de que a gente atrai o tipo de pessoa que nós somos. Na nossa caminhada, a gente atrai o tipo de pessoa que nós somos. Se nós buscamos realmente ser amáveis, cordiais com as pessoas, educados, a gente vai encontrar pessoas que se conectem com isso e que nos sirvam também, assim como a gente já serviu outras pessoas em outros momentos. Eu me lembro aqui de vários momentos que eu e meu esposo, a gente foi comprar alguma coisa em algum lugar e a gente deixou o troco para a pessoa. A gente já deixou troco assim de tipo, comprou um negócio lá e a pessoa tava com dificuldade de dar o troco, a gente deixou. A gente já deu esmola muitas vezes para pessoas na rua. Eu não tô falando isso para me gabar, sabe? Só tô colocando assim como uma questão de que a gente sempre fez isso de coração. A gente nunca viu valor nas coisas a ponto de a gente pensar que não poderíamos dispor disso, que a gente não poderia se conectar. Eu conheci muitas pessoas no meu trabalho, né? Eu trabalho com vendas, com atendimento e dentre outras coisas também que eu faço freelance, né? Trabalho com texto, mas eu trabalho para um curso, para o IBND, e a gente vende curso de PNL, vende curso de coach. Eu falo com muitas pessoas e nesses contatos eu já falei com pessoas que estavam passando por situações muito difíceis, questões emocionais complexas mesmo, e que estavam procurando fazer um curso para se encontrar na vida, para se achar, para ver um caminho, assim. E todas as vezes que eu conseguia conversar com alguém, essa pessoa abria o coração para mim e falava por que ela estava procurando o curso.
muitas vezes, acho que eu perdi as contas das vezes que eu realmente, assim, me conectei tão fundo com aquela pessoa que eu fiquei assim, gente, eu fiquei feliz quando a pessoa foi fazer o curso, e não porque eu contava minhas comissões, sabe? Tipo, deixa eu ver quanto que eu já rendi de comissão esse mês. Às vezes eu só sabia isso quando fechava a folha de pagamento. Eu não ficava contando, sabe? Quantas pessoas eu já tinha vendido, quantas pessoas iriam. Às vezes a gente conta por uma questão de trabalho, a gente olha lá, mas eu ficava muito realizada de daquelas pessoas encontrarem uma ferramenta para melhorar a vida, para se livrarem dos seus traumas, das suas questões. Eu vi muita gente sendo transformada dentro da sala de aula, dos cursos, e isso sempre me tocou profundamente. Então eu comecei a pensar sobre todas essas coisas esses dias e eu estava vendo, gente, a gente atrai, não tem como, sabe? A gente atrai as pessoas por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente dá. A gente não deve fazer nada pensando nisso, sabe? No retorno de finanças ou retorno de vantagens. A gente deve fazer aquilo que realmente é a nossa essência e procurar melhorar cada dia. E tem um trecho desse livro aqui que eu quero ler para vocês, para poder linkar com esse raciocínio que eu estou dizendo, em que o autor está falando sobre as emoções e como as emoções afetam a nossa vida, como que as emoções afetam até a nossa saúde, né? E aí tem um momento que ele fala o seguinte: é possível que um forte padrão emocional inconsciente venha se manifestar como um acontecimento externo, algo que parece acontecer só com você. Por exemplo, ele fala aqui: tenho observado que as pessoas que guardam muita raiva dentro de si, mesmo sem ter consciência e sem falar sobre o assunto, são mais propensas a serem atacadas verbalmente ou até mesmo fisicamente por outras pessoas cheias de raiva. Com frequência, sem qualquer motivo aparente. Isso acontece com frequência sem qualquer motivo aparente. A razão é que elas desprendem uma raiva tão forte que acaba sendo captada de forma inconsciente por outras pessoas, e isso aciona a raiva latente que essas pessoas trazem dentro de si. Então, uma coisa interessante sobre isso é que talvez a gente às vezes carrega alguns sentimentos ruins, né, dentro da gente, e em algum momento a gente encontra pessoas que manifestam esses sentimentos ruins que a gente tem. Aqui o autor está falando de pessoas que guardam muita raiva, e essas pessoas tendem a, meio que aparentemente, sem motivo nenhum, sempre encontrar a gente muito estressada. Às vezes você é uma pessoa que tem pavio curto, você tende a encontrar gente que tem pavio curto no seu caminho, e aí gera uma confusão. Ou você já é uma pessoa pavio curto, você compra um negócio na loja, onde todo mundo funciona, o teu quebra. E você tem que trocar, e você tem que se indispor, você tem que falar com o atendente, e o atendente não te resolve, não sei o quê. O que é isso? Por que essas pessoas vêm até a gente? Essas pessoas são uma oportunidade da gente perceber o que de repente a gente está oferecendo para o mundo. Às vezes a gente não percebe, como ele falou, um padrão inconsciente. Às vezes a gente tem uma raiva dentro da gente, às vezes a gente tem uma sensação de inveja que a gente não consegue assumir ou identificar. Às vezes a gente tem muito medo de algumas coisas, a gente é uma pessoa insegura. E aí a gente se depara com pessoas assim, a todo tempo na nossa vida. E assim como eu dei exemplos positivos aqui de pessoas que vêm de coração aberto para me servir, para me ajudar, existem padrões também negativos que eu identifico em mim, né? Por eu ficar sempre fazendo essa análise pessoal e buscar essa evolução, eu tento me voltar para perceber o que está dentro de mim, o que eu estou oferecendo, mas eu percebo às vezes que algumas pessoas vêm até mim com comportamentos assim que nossa, essa pessoa é dispersa, essa pessoa é inconstante, nossa, essa pessoa é descompromissada, essa pessoa não quer nada com nada, essa pessoa uma hora tá animada, daqui a pouco ela desanima. E aí eu falo do outro, e aí quando a gente para ver, é porque eu também sou uma pessoa inconstante, em alguns momentos eu também falho, eu tenho esse padrão às vezes de desanimar das coisas. Então o universo ou Deus, a crença que de repente você tenha
com todo respeito eu falo agora, esse ser maior que você acredita envia para você essas pessoas, porque essa é a única forma de você ver isso como se estivesse vendo num espelho. Enquanto está dentro da gente, a gente não vê as coisas. A gente vê quando as coisas se manifestam. E muitas vezes a gente nem vê. Elas, mesmo se manifestando na nossa frente, a gente não vê, né? A gente acha que é do outro. Então, o bem ou o mal que você recebe, observe que provavelmente isso é uma circunstância interna. Pode ser um padrão inconsciente seu. Pode ser um padrão que está instalado. Você é uma pessoa muito crítica, você vai tender a ter pessoas te criticando muito, severamente, duramente. Observa se você também não está julgando alguém, mesmo que seja só no pensamento. Você é uma pessoa que de repente sente uma inveja meio velada, meio escondida. Pode ser que pessoas invejosas se aproximem de você. Se você é uma pessoa, um comerciante, você é um empresário, e você às vezes recebe clientes que desvalorizam o seu trabalho, observa como você é quando você é um cliente, se você não desvaloriza o negócio da outra pessoa. E passa a fazer o contrário, de coração. Não porque você vai receber isso de volta, mas começa a fazer ao contrário porque você decidiu ser uma pessoa melhor. Começa a oferecer para as pessoas aquilo que você gostaria de receber em troca. Parece muito clichê isso, né? Mas as coisas que são mais clichê a gente tende a ignorar e por isso a gente não aprende, não passa para o próximo nível. Então, no Reflexões do Agora, assim, digamos assim, primeiro capítulo, primeira live que eu faço assim dentro dessa sequência, hoje o tema foi esse, né? Finalizando aqui. Você atrai o tipo de pessoa que você é. Que tipo de pessoa você quer atrair a partir de agora? Ou que tipo de pessoa você quer ser a partir de agora, para que você possa colher os frutos disso. Eu tenho certeza que essa é uma reflexão que pode te ajudar, é bom que você durma com essa reflexão, que você pense, e que amanhã, quando você acordar, desde a primeira pessoa que você encontrar até a última, você procure manifestar no mundo físico, no real, com as suas atitudes, aquilo que você tem buscado, sendo essa pessoa. Então, seja essa pessoa que você gostaria de encontrar no seu caminho. Com certeza, se você tiver com essa mentalidade, se você tiver dando para as pessoas gentileza, amor, respeito, empatia, não tem como você não receber isso de volta. A gente sabe que em algum momento a gente vai encontrar uma pessoa que está com dificuldade, uma pessoa que não vai te tratar bem, que não vai valorizar quem você é, mas isso é normal. A gente precisa ter o contraste na vida, não dá para as coisas serem maravilhosas, né? Mas você vai começar a perceber que a maioria das pessoas que você vai atrair, elas vão ter uma semelhança com aquilo que você está ofertando para elas ou para o mundo de um modo geral. Gratidão, gente. Tchau, tchau.